Este ano, os Estados Unidos e o Brasil completam 200 anos de relações bilaterais. O país norte-americano é uma das maiores potências econômicas mundiais. E para falarmos sobre esse assunto, conversamos agora com o Luque Ortega, que é porta-voz da imprensa dos Estados Unidos aqui no Brasil. Porta-voz, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Muito obrigado, Nathalie, por essa oportunidade de conversar sobre este ano tão importante. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de ter uma avaliação dos senhores a respeito da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Como é que está no momento? A relação é muito forte, é uma relação profunda, com mais de 200 anos, que a gente está comemorando este ano. E realmente é uma relação entre governos que traz benefícios para os dois povos. E esse é o que é o mais importante para a gente. É alguma coisa simplesmente comemorar relações diplomáticas, mas a gente prefere olhar o que tem sido o impacto das relações para os povos. E estamos muito orgulhosos do que a gente conseguiu e estamos trabalhando este ano para fazer ainda mais. O que o senhor poderia destacar a respeito dessa relação entre Brasil e Estados Unidos que é tão forte? Tem vários elementos que são importantes. Eu acho que o mais importante para a grande maioria dos brasileiros é sempre a questão dos vistos. E estávamos super orgulhosos do ano passado, em 2023, ultrapassar todos os recordes, quebrar todos os recordes de emissão de vistos. A gente emitiu mais de 1,1 milhão de vistos no ano passado, que foi fantástico. E foi o resultado do fato da gente ter feito várias reformas para melhorar nossos processos, para atender a demanda brasileira para visitar os Estados Unidos. Antigamente, esse processo para a liberação do visto era bem mais demorado, né? Sabe, houve vários fatores, tiveram vários fatores que criaram essa demora. E a gente reconheceu que é muito chato ter que ficar numa fila esperando um visto. Então, entre a pandemia, por exemplo, e outros fatores globais, teve sim uma demora, de mais de 6 meses em alguns casos, mas a gente conseguiu reduzir drasticamente este tempo de espera para ser só uma questão de dias ou semanas, talvez. E foi através de um processo de deixar os processos mais eficazes e também de ter mais gente aqui para fazer as entrevistas que precisamos e de ver como a gente pode reduzir todo o processo. Então, por exemplo, a gente deixou o processo de renovar o visto muito mais fácil para quem já teve o seu visto. E estamos orgulhosos de atender a demanda brasileira para vistos. Esse número de vistos que o senhor apontou aí, mais de 1.100.000 vistos, é um recorde, é um número extremamente positivo com relação aos anos anteriores? É um recorde, sim. E mostra, eu acho, a importância dos dois países para os povos de cada um. A gente viu isso também no cenário econômico e o comércio internacional, que é muito importante para a gente, especialmente na questão dos investimentos no Brasil. A gente tem mais ou menos R$1 trilhão investidos no Brasil, que é importante porque este investimento e o comércio entre os dois países apoia mais de 500.000 empregos aqui no Brasil. Estamos falando de 500 mil de famílias brasileiras que podem continuar através das suas aspirações, graças a essa relação que a gente tem. É importante para a gente nos Estados Unidos também. A gente tem mais de 130.000 trabalhos e empregos nos Estados Unidos que dependem da nossa relação com o Brasil. Então, é muito importante para nós. E esse investimento trilionário, né, no Brasil, ele varia de acordo com o governo que está vigente nos Estados Unidos? Como é isso? Geralmente não, porque quando a gente fala de investimento dos Estados Unidos, a grande maioria vem do setor privado. Então, são realmente as conexões entre os povos que é o fator mais importante para a gente aumentar este investimento. E claro que trabalhamos nessa área na missão diplomática dos Estados Unidos. A gente, por exemplo, recentemente, em dezembro passado, a gente recebeu uma delegação de CEOs dos Estados Unidos, especialmente quem estava interessado na transição energética, a economia verde, que veio para o Brasil para investigar mais oportunidades de investimentos
E a semana passada, na realidade, a gente teve também uma agência de investimento, o DFC, a sigla do negócio dos Estados Unidos, que estava também com mais oportunidades para apoiar com empréstimos investimentos aqui no Brasil. Então, é uma grande prioridade para a gente. Voltando um pouquinho agora para o cenário mundial, o Brasil vai sediar o G20 esse ano e, recentemente, houve um encontro dos chanceleres aqui no Brasil. E, inclusive, o secretário de Estado dos Estados Unidos esteve aqui, Antony Blinken, e foi justamente logo depois da fala do presidente Lula em uma viagem internacional em que ele comparou a guerra que está acontecendo entre Israel e o grupo terrorista Hamas com o Holocausto. Qual que é a visão dos Estados Unidos a respeito dessa fala? Como essa mensagem chegou para vocês? A nossa visão foi deixada muito clara pelo próprio secretário Blinken. Ele expressou que a gente discorda de um jeito profundo com este comentário, mas que também a gente tem vários objetivos em comum, inclusive sobre este conflito entre Israel e Hamas. Os Estados Unidos e o Brasil, os dois estão interessados em fazer chegar assistência humanitária para o povo palestino. Os dois estão interessados em conseguir um país que vai durar. E a gente está especialmente investidos em trabalhar para assegurar que nenhum outro ataque, como o ataque de Hamas de 7 de outubro, acontece outra vez. E acho que dá para ver, e realmente dá para ver, as várias ações que os Estados Unidos têm feito nas semanas depois dessa visita para fazer chegar essa ajuda humanitária ao povo palestino, que seja pelo ar ou pelo mar. Estamos trabalhando nas duas áreas. Então, tem muito em comum. Sim, o presidente Joe Biden disse até pouco tempo que busca alternativas para tentar ajudar no fim desse conflito. Quais seriam essas alternativas e os Estados Unidos vai continuar dando suporte a Israel nessa guerra? Já estamos trabalhando muito para aumentar o processo de fornecer assistência humanitária, mas eu não posso comentar sobre essas conversas diplomáticas que estão acontecendo agora mesmo. Perfeito. E essa relação do Brasil com os Estados Unidos, o senhor acredita que ficou um pouquinho abalado? Os trabalhos continuam, mas chega a abalar um pouco depois de um discurso do presidente Lula em âmbito mundial, repercutindo, fazendo essa comparação entre a guerra de Israel com o grupo terrorista Hamas e também comparando eles com o Holocausto? Isso foi algo que o secretário Blinken deixou muito claro, que a gente discorda, mas a gente vai continuar trabalhando juntos. Que mesmo quando a gente discorda, em uma parte, temos uma ampla área para a gente colaborar para conseguir a paz. E, inclusive, para colocar o povo palestino num caminho para chegar a ter seu próprio Estado reconhecido pelo mundo. É uma coisa que a gente tem em comum com o Brasil e os Estados Unidos. Então, a ideia é sempre de ver como a gente pode colaborar e aproveitar de todos os valores que a gente tem em comum, valores democráticos, respeito pela paz, como podemos trabalhar nessa área. E de que forma seria isso? O que ele fez exatamente depois de visitar a gente aqui em Brasília foi de ir para o Rio de Janeiro para participar do G20. Que foi essa reunião dos grandes economias globais. E foi nessa área onde a gente teve a oportunidade também de trocar ideias com o Brasil. Porque os temas do Brasil para o G20, por exemplo, falando da segurança alimentar, falando da importância de ter uma transição energética no mundo, também sobre a importância de reformar as instituições de governança internacionais. Essas são todas áreas onde a gente quer trabalhar com o Brasil. Olhando simplesmente, por exemplo, na questão da segurança alimentar, que tem sido uma grande prioridade pelo Brasil. Essa também tem sido uma grande prioridade para a gente. Desde 2022, por exemplo, a gente contribuiu mais de 17 bilhões de dólares para o processo de assegurar a segurança alimentar no mundo. Então, temos muita área para trabalhar conjunto com o Brasil. Agora, a gente vê um cenário mundial muito polarizado quando a gente entra nesse assunto de guerra. E, recentemente, lá na Rússia também, Vladimir Putin venceu as eleições pela 5ª vez.
para os Estados Unidos, esse é um ponto delicado. Como é que os Estados Unidos recebem esse resultado? A gente manifestou que não achamos que foi uma eleição democrática devido à repressão à oposição, à prisão, por exemplo, de opositores, à incapacidade de quem está contra a invasão do Putin na Ucrânia de participar nas eleições e até a morte de opositores como o Navalny. Então, na nossa perspectiva, não foram eleições democráticas. Perfeito. Tendo mais uma visão agora de um cenário dos Estados Unidos, né? As eleições estão aí. E o processo eleitoral lá é bem diferente aqui do Brasil, né? As primárias já passaram e por esse cenário, já é possível definir quem vai ganhar essa eleição ou não? A eleição vai acontecer na primeira semana de novembro. Então, até a eleição, até o povo americano tem a oportunidade de ir para as urnas e expressar a sua voz através do voto. Não dá para saber quem vai ganhar. E é muito cedo também. Temos um sistema bastante curioso, bastante diferente do sistema do Brasil, porque na realidade nos Estados Unidos temos quase 50 sistemas eleitorais, um para cada estado da União. E cada um é um pouco diferente na realidade. Mas a gente tem confiança na transparência e na honestidade das nossas eleições. Então sempre convidamos todos os observadores eleitorais para vir e assistir, criticar às vezes. É exatamente o contrário do que a Rússia, por exemplo, fez nas suas eleições. E essa é a democracia para a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Continuando a nossa conversa aqui, porta-voz, esse processo eleitoral nos Estados Unidos, ele é bem diferente, como nós estávamos conversando. Para a gente explicar para quem está em casa, nem todo mundo sabe como funciona. Sim, sim. Neste momento, quando a gente fala das primárias, o que acontece e qual é o próximo passo? Geralmente, quando falamos das primárias, estamos falando do processo que os partidos utilizam para escolher o seu candidato nacional, quem vai realmente que vai concorrer, vamos dizer, à presidência. Então, depende geralmente de cada estado e dos partidos de cada estado de definir as regras de como vão funcionar essas primárias. Em alguns estados, por exemplo, é possível para alguém que é registrado oficialmente como independente votar numa eleição partidária de escolher quem devia ser o candidato democrata ou republicano ou de um outro partido, se quiser. Em outros estados é diferente e você já tem que ser registrado com um partido para poder votar nessas primárias. Em meu estado, por exemplo, de Arizona, que fica lá na fronteira com o México, ao lado da Califórnia, no deserto, né? A gente tem um sistema que é bastante diferente. A gente trabalha muitas vezes com o voto pelo correio. E a gente tem uma tradição de décadas de fazer isso, que é um pouco difícil para muito brasileiro imaginar votando pelo correio, mas é o nosso jeito. E essa é a ideia das eleições nos Estados Unidos, de ser quase um laboratório da democracia, de deixar cada povo, em cada estado, escolher o melhor jeito, o jeito mais justo de expressar a sua vontade. Eleições aqui no Brasil, hoje em dia, é um assunto que é muito delicado. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for voltar ao tempo, a gente lembra a gente votando no papel, né? Aqui no Brasil também tinha isso, e hoje em dia nas urnas eletrônicas. Esse, por exemplo, é um processo eleitoral que atrairia os Estados Unidos ou não? Outra vez, é difícil falar pelo país em si. Pode ser que algum estado ache melhor seguir esse tipo de caminho e outros não. Por exemplo, eu quase nunca votei eletronicamente, simplesmente porque a gente trabalha pelo correio. Mas é uma escolha nossa e faz parte da nossa democracia de deixar cada estado e cada povo, vamos dizer, dos estados, escolher o que faz mais sentido para eles. Agora, porta-voz, quais são os planos, por exemplo, dos Estados Unidos aqui para o Brasil esse ano? O que a gente pode adiantar para quem está assistindo a gente? Alguma visita de alguma delegação especialmente focada aqui no G20? O que a gente pode adiantar para o nosso público? Nathalie, você mencionou duas coisas muito importantes. Primeiro, temos uma agenda interessante este ano, porque é o bicentenário e a gente quer comemorar este ano.
Então, a gente já está trabalhando muito com o governo do Brasil, porque é um bicentenário bilateral, não é só a gente, né? É Estados Unidos e Brasil. E a gente está planejando uma variedade de eventos. Por exemplo, em maio, quando temos o aniversário oficial deste bicentenário, estamos programando um evento com o Itamaraty, com acadêmicos, com representantes da sociedade civil, para discutir essa relação e de realmente mostrar os resultados dessa relação. Mas temos também eventos culturais que serão super interessantes, eu acho. Em setembro, o 6 de setembro, antes do 7 de setembro, em São Paulo, a gente vai realizar o primeiro jogo do NFL, do futebol americano, na América do Sul. Então, estamos super empolgados. Eu entendo que ainda estão definindo exatamente quem vai aparecer, mas pelo menos os Philadelphia Eagles, para quem sabe. E se alguém gosta do time de Cleveland, ouvi falar que um jogador lá acha que ele vem para o Brasil em setembro. Então, essa vai ser interessante. Estamos programando também exposições de artes, visitas de músicos. E a ideia é de realmente ter um calendário cheio de oportunidades que a gente vai anunciando para o público, porque a ideia é de dar coisas para o público poder aproveitar. Então, estamos olhando muito nessa direção este ano. Ao longo desses 200 anos de diplomacia bilateral, o que o senhor poderia destacar da relação entre Brasil, dessa amizade entre Brasil e Estados Unidos? Para mim, a parte mais importante vai sempre ser a questão da democracia e da oportunidade. Eu já mencionei todos os empregos que dependem dessa relação, todas as famílias que dependem dessa relação para colocar comida na mesa. Para mim, essa sempre vai ser importante. Da questão democrática, também muito importante, especialmente quando falamos da inclusão. O Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, têm um acordo especificamente para trabalhar juntos para combater o racismo e apoiar a inclusão social nos dois países. É um acordo meio raro, que não existe com muitos países. Mas estamos orgulhosos desse tipo de acordo porque sabemos que as democracias precisam de todos os cidadãos com a oportunidade de participar e levantar as suas próprias vozes. Então, nessas áreas, temos muito em comum e são as áreas em que os povos têm muito em comum, onde os valores realmente aparecem. Então, estou super orgulhoso com o que a gente conseguiu lá. Ano passado, o presidente Lula ele foi à ONU e encontrou também com o presidente Joe Biden e, inclusive, acertaram uma questão de trabalho que eles dizem digno, não sei, um trabalho mais justo para o Brasil e Estados Unidos. Essa questão do trabalho nos dois países, para poder ser de uma forma concreta, de uma forma justa, é uma preferência, uma prioridade de vocês? A que pé que está isso? A parceria pelos direitos dos trabalhadores foi uma conquista importante que os dois presidentes assinaram em setembro do ano passado, lá em Nova York também. E este acordo é importante porque coloca os dois na mesma plataforma, na mesma posição, quando a gente participa, por exemplo, dessas negociações no G20. Quando falamos, por exemplo, da transição energética, que é uma pauta muito importante pelo mundo e pela G20, essa faz parte da parceria dos direitos dos trabalhadores, de levar em consideração os trabalhadores quando estamos fazendo investimentos, por exemplo. Quando estamos olhando em como fazemos essa transição energética, o que vai ser o papel do trabalhador. E isso é muito importante, porque, por exemplo, hoje mesmo nos Estados Unidos, o governo Biden acabou de publicar novas regras sobre emissões de carros, por exemplo. E com a ideia de reduzir as emissões por mais de 50% nos próximos 6 anos, desculpa. E isso é importante, mas também os sindicatos, quem trabalha nas fábricas de automotivos, por exemplo, participaram dessas negociações para levar elas em consideração também, para a gente não simplesmente fazer uma transição energética, mas de fazer uma transição justa para quem está trabalhando mesmo. E é o fruto, na minha opinião, das trajetórias dos dois presidentes, do presidente Lula e do presidente Biden, os dois que têm histórias importantes na questão de defender os direitos dos trabalhadores. Porta-voz,
para a gente continuar o nosso assunto um pouquinho aqui. Então, é prioridade para os Estados Unidos, assim como para o Brasil, essa questão dos direitos trabalhistas? Absolutamente, uma grande prioridade nossa. Depois da assinatura dessa parceria pelos direitos dos trabalhadores, a gente continua sempre levantando essa pergunta, não só nas reuniões de G20, mas também colaborando com o Brasil para ver como podemos levar este assunto em outras áreas também, que seja em parceria, por exemplo, com outras organizações internacionais que trabalham com a questão dos direitos ou diretamente na relação bilateral, pensando em como a gente pode dar prioridade para o trabalhador na transição energética. Agora, falando de um outro assunto, existe uma parceria também dos Estados Unidos, inclusive a embaixada está à frente disso aqui, no Ministério da Justiça. De que maneira vocês estão contribuindo? Qual que é esse treinamento que está acontecendo aí? Exato. Na realidade, é um treinamento, um taller que o Ministério de Justiça está fazendo para olhar em como prevenir a violência escolar, especificamente ataques nas escolas. Essa tem sido, com certeza, uma pauta muito triste no último ano aqui no Brasil e é algo que, infelizmente, a gente conhece muito bem também nos Estados Unidos. Então, a gente tem, sim, representantes das autoridades norte-americanas de segurança que estão participando atualmente neste taller aqui em Brasília, exatamente para compartilhar as nossas experiências e de ver como a gente pode trabalhar juntos para prevenir outros ataques. E temos já uma boa história, na realidade, de colaboração sobre este processo de prevenir ataques através da colaboração com o Brasil. É algo que a gente fez durante o ano passado, por exemplo, que resultou em várias operações do Brasil para prevenir esse tipo de ataque que a gente podia apoiar. E essa é uma prioridade nossa de proteger as famílias também nos dois países. Como seria esse apoio? O apoio, muitas vezes, é uma colaboração de compartilhar informações entre os dois e também de compartilhar métodos de como identificar ameaças de ataques nas escolas e de poder como trocar experiências quando temos um caso específico, mas sempre é o Brasil que vai dirigir, né? A gente só fica lá para compartilhar as nossas experiências, quando é possível a gente compartilhar informações com o Brasil, mas é algo que a gente, como mencionei, temos uma experiência e que queríamos trabalhar com o Brasil para proteger as famílias brasileiras. O resultado tem sido positivo? Eu acredito que sim. Se não me engano, no ano passado, falaram que mais de 80 suspeitos que estavam planejando ataques foram presos por causa dessa colaboração entre os dois países. Então, tem tido, sim, resultados concretos e são importantes. Perfeito. Muito obrigada. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Porta-voz, muito obrigada pela participação aqui no JR Entrevista. Prazer foi meu, Nathalie. Muito obrigado.